Oi, gente! A gente está começando o ciclo 3 agora, nessa semana, e teremos 4 semanas de assuntos novos. E novos assim, né? Eles vão ter a ver um com o outro, mas são 4 semanas de conteúdos. E a última semana é a semana de revisão. Mais pra frente a gente fala sobre isso. Mas então temos aí 5 semanas nessa última etapa. Então vamos começar. O assunto de hoje é divisibilidade. Eu vou tentar explicar para vocês com calma e com exemplos fáceis para a gente entender bem o que é divisibilidade. Daí nas próximas semanas a gente vai falar sobre os critérios de divisibilidade de cada número. Então, assim, pessoal, divisibilidade é quando a conta é exata, tá? Falando bem em palavras simples assim, é quando a conta é exata. Então, eu vou colocar um exemplo bem clássico aqui: 12 divididos por 3. A gente sabe que 4 vezes 3 é 12 e a gente tem o resto zero. Então, duas coisas importantíssimas aqui para as nossas anotações, tá? O resultado é inteiro, tá? E o resto tem que ser zero. Isso aqui caracteriza uma conta exata, tá? Divisão exata. Então, quando a divisão é exata, eu digo que 12 é divisível por 3 e 3 é divisor de 12. Então, vou escrever isso aqui para vocês. 12 é divisível por 3. E 3, por sua vez, é divisor de 12, tá? Depois a gente vai ver com calma que essa palavra aqui, divisível, ela pode ser substituída pela palavra múltiplo. Opa! Múltiplo, tá? Então, ser divisível por ou ser múltiplo é a mesma coisa, tá? Vou dar um outro exemplo para vocês também do que acontece quando não é divisível, tá? Quando não é divisível, vou colocar um exemplo: 25 divididos por 4, certo? Quanto vezes 4 que dá 25? 4 vezes 6 dá 24, certo? E sobra 1. Então, eu tenho duas opções: ou eu deixo a conta assim, do jeito que tá aqui, tá? Com resto diferente de zero, vou colocar aqui resto diferente de zero. E assim, por causa disso, né? Porque eu deixei o resto ali, o resultado foi inteiro, tudo bem. Mas podia eu ter feito assim: 25 divididos por 4, 6 vezes 4, 24, sobra 1. E eu não paro a conta aqui, eu coloco adiciono um zero aqui e uma vírgula aqui. E aí eu continuo. 4 vezes 2 vai ser 8, vai dar resto 2. Acrescento um zero aqui, não preciso pôr uma vírgula de novo aqui, né? 4 vezes 5, 20, e aí sim eu tenho resto zero. Só que aí olha o que acontece: se eu tenho resto zero, que é o que eu preciso para uma conta ser exata, resto igual a zero, né? Aqui eu não vou ter um resultado inteiro, eu vou ter um número quebrado. Vou colocar aqui assim, entre aspas, né? Quebrado, certo? E eu não posso ter nem o resto diferente de zero, nem o resultado quebrado para que essa conta seja exata. Então, essa divisão aqui que eu exemplifiquei para vocês, essa divisão, ela não... Opa!
ela não é exata, tá? Então, gente, divisibilidade é quando eu tenho uma conta de divisão exata. Aí eu sei que o dividendo, vamos relembrar isso também? Deixa eu mudar de cor aqui, colocar uma cor mais fraquinha. Opa, essa aqui não ficou fraca, não. Colocar uma mais fraquinha, porque não é nosso conteúdo agora, mas só pra gente relembrar. Esse aqui a gente chama de dividendo, certo? Dividendo. Esse aqui a gente chama de divisor, certo? Dentro de uma conta, né? Aí aqui a gente chama de resto, né? Todo mundo sabe. E aqui a gente chama, né, resultado, ou, que é o mais importante, quociente. A gente fala quociente, né? Então, assim, sempre que você tiver o dividendo e o divisor e o resultado quociente for inteiro e também ao mesmo tempo o resto for zero, você tem uma divisão exata. No caso aqui não deu zero o resto, então não é exata. Ah, mas professor, eu consigo fazer dar zero. Olha aqui, ó, eu continuei a conta e deu zero. Só que daí o resultado é quebrado. Então, como a gente teve lá, aquele exemplo, vou colocar de novo aqui, aquele exemplo do 12 divididos por 4, 3 vezes 4 é 12 e o resto dá zero. Isso aqui é uma divisão exata, tá? Por que que é uma divisão exata, então? Vamos revisar. Por quê? Pois o resto é zero e o resultado inteiro. Tá? Então precisa dessas duas coisas, resto zero e resultado inteiro, para que eu tenha uma divisão exata. Essa divisão aqui é exata, tá? Então vou até apagar aqui essa divisão não exata para não confundir ali, né? E vou deixar aqui essa mais para cima, né? Esta divisão e esta divisão, né? São na verdade é uma só, né? Que eu repeti, divisão não exata, tá? Porque não segue esses dois critérios aqui que eu preciso, certo? Faça as atividades do livro lá, porque essas atividades dessa semana levam a você a ter esse raciocínio aqui, tá? E, gente, assistam o vídeo, tá? Não fiquem olhando print de tela, por exemplo, porque o print de tela não resolve muitas vezes a tua dúvida. Assista o vídeo porque o que eu estou falando aqui é importante. Às vezes mais importante do que o que eu estou escrevendo, tá bom? Então tá, até a próxima. Tirem as dúvidas no fórum, sem problema nenhum eu tiro. E façam os exercícios do livro lá com atenção, assim, sabe? Com esmero, assim, para que os exercícios funcionem mesmo para o que eles foram feitos, tá? Os exercícios do livro, eles são pensados para te levar a ter uma conclusão. Então, tenta fazer com cuidado, com zelo, para que funcione para você, tá bom? Tchau, tchau, gente!